Gênesis 8. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Gênesis 8. São 22 versículos. Gênesis 8. Diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. E esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para desta vez ela não voltar. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Façam sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves e tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu o altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente mau, inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Até aí. Eu falei que mais cedo ou mais tarde eu iria explicar quantos dias se passaram entre todo o período do dilúvio, entre a orientação dos 7 dias e até quando eles saíram da arca, e agora eu farei isso brevemente. Então, antes de eles entrarem na arca, Deus falou que eles, Noé e sua família, e todos os animais deveriam entrar na arca durante 7 dias. Então eles adentraram e esperaram já dentro da arca durante 7 dias. Depois vieram 40 dias e 40 noites de chuva. Depois desse período de chuva, você tem um total em que permanece com as águas bem elevadas o período de 150 dias. Mas isso somando os 40 dias de chuva. Portanto, foram 110 dias que eles permaneceram assim. Depois, eles esperam 73 dias até que as águas recuem e os cumes dos montes apareçam. É o começo do texto que nós começamos a ler. Depois que o começo dos
o cume dos montes começam a aparecer, eles permanecem mais 90 dias dentro da arca. E aí eles começam a enviar os animais. Primeiro o corvo, depois a pomba, e o ciclo da pomba se repete num período de 14 dias. Depois, eles permanecem ainda 57 dias, até que a terra fique completamente seca. E o total de dias que eles permanecem na arca é 1 ano e 10 dias exatamente. Esse foi o período que eles ficaram dentro da arca e que as águas cobriram a face da terra e tudo mais. Quando você olha para esses números, para esses dados, para essa água toda, eu não sei se vocês assistiram ou não, mas tinha um filme chamado Waterworld, nem sei se é assim que fala, O Segredo das Águas. O ator principal do filme era o Kevin Costner, que foi o mesmo que fez o Guarda-Costa. É um filme de 1995 e mostra um mundo pós-apocalíptico. Oh, Jesus! Gravou a língua aqui. Mostra um mundo pós-apocalíptico, na onde tudo tinha acabado com água, e como o ser humano estava tentando sobreviver, e como alguns seres humanos se adaptaram a partir disso. O personagem do Kevin Costner, ele tinha guelras, né? Então ele podia respirar dentro d'água e tudo mais. Como as águas todas tinham se misturado entre a água doce e a água salgada, a água que tinha no mundo não podia ser consumida. Então eles tinham desenvolvido uma maneira de transformar a urina do ser humano em água potável para que eles pudessem beber. E a água potável, essa água que pudesse beber, era extremamente rara e por isso gerava vários conflitos entre os seres humanos que sobreviveram. Por que eu estou falando desse filme? Porque, obviamente, ele é inspirado no período do dilúvio. Mas se nós percebermos bem, Deus providenciou tudo para que Noé e sua família subsistissem dentro da arca. Então não faltou água, choveu durante um bom período, não faltou alimento para eles, tá? Dos mais variados possíveis. Isso era um sinal claro de que Deus estava guardando, protegendo o seu povo e tudo mais. Pensando um pouquinho nisso, eu tenho alguns pontos para desenvolver. E eu nem lembro quantos são, por isso que eu nem vou falar. Mas, em primeiro lugar, Deus constantemente tem o seu povo em mente. Quando nós lemos Gênesis 8, a primeira expressão no primeiro versículo está assim: então Deus lembrou-se de Noé. E talvez, na sua mente, quando nós lemos, veio algo parecido com isso. Se Deus se lembrou, foi porque ele esqueceu. Se ele esqueceu, Deus também pode se esquecer de nós. E talvez a conclusão que você chegue seja algo parecido com aquilo que o deísmo cristão afirma. O que o deísmo cristão afirma? Diz que Deus existe, que ele criou toda a humanidade, mas ele não se relaciona com a humanidade. Ele não tem contato próximo com a humanidade. Eu não preciso nem afirmar o quanto que isso é contrário ao que a Escritura diz. O nosso Deus é um Deus pessoal, que se relaciona conosco. Ele não é o relojoeiro que deu corda e deixou o mundo funcionando no automático. Ele está aqui, ele se relaciona conosco, ele nos ouve e ele fala e ministra aos nossos corações. Se isso de fato é verdade, nós cremos que é verdade, como que nós interpretamos Deus se lembrou? Porque para ele ter lembrado, em algum momento ele se esqueceu. É só uma questão de tradução do termo. O termo hebraico lembrou-se aqui pode ser melhor traduzido por Noé estava no pensamento de Deus. Deus estava pensando em Noé. Deus estava olhando para ele, não só no sentido de se lembrar, mas raciocinando acerca de Noé, pensando acerca de Noé. Noé não fugiu nem um momento do pensamento de Deus. E isso significa que Deus está constantemente com o seu povo em mente. Ele pensa em você, ele pensa em mim, ele olha para a minha vida e ele olha para a sua vida. Deus não se esqueceu de Noé, assim como Deus não se esqueceu de você. Há um texto lá em Isaías que diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho. E nós julgamos isso um absurdo. Só que tem a segunda parte, né? Pode uma mãe se esquecer de um filho.
Todavia, o Senhor não se esquece de um filho seu. Então, se você vai, por exemplo, do absurdo, uma mãe pode esquecer. Deus não se esquece. Deus constantemente se lembra de mim e de você. E ele não só estava com Noé no seu pensamento, Deus estava agindo em favor do seu povo. Ele agiu em favor de Noé. E eu acho extraordinário, porque nesse ponto da história, só tinha uma família na face da terra. Deus estava concentrando o seu olhar para aquela única família que estava dentro de uma arca e estava no constante pensamento de Deus. E talvez você pense assim, é fácil então, Deus estava olhando para uma única família. E para nós hoje, que somos várias e várias pessoas espalhadas sobre a face da terra, Deus é onipresente. Significa que Ele está com cada família, em cada local, espalhado sobre a face da terra nesse exato momento. Isso não diminui o poder dele em nada. Então, ele estava focalizando, quase que como um microscópio, olhando para o tubo e vendo só Noé naquele momento. Mas da mesma forma ele olha para nós. O fato de ter muito mais pessoas não significa que ele diminuiu o olhar dele ou que a precisão do olhar de Deus sobre nós tenha diminuído. Muito pelo contrário, ele continua muito concentrado, olhando para cada um de nós, dentro das nossas dificuldades. Noé estava enfrentando um dilúvio. 1 ano dentro de uma arca. E Deus continuava olhando para ele e agindo em seu favor. Só que o texto, a gente perde um pouquinho a profundidade que o texto está mostrando para mim e para você. Mas quando Deus estava agindo em favor de Noé, ele faz coisas extraordinárias. A chuva cessa, as águas param de brotar de debaixo da terra e elas começam a secar. Toda a natureza age quando Deus fala, quando Deus opera, quando Deus está se relacionando com algo. O que acontece aqui? Deus agiu em favor de Noé e as águas começaram a cessar e começaram a diminuir. Eles começaram a ver os montes e depois o texto vai se desenvolvendo. Na pregação da semana passada eu falei, nada de água e água até cobrir os quase 8.000 metros do Monte Everest, 7 metros acima do monte mais alto que há sobre a face da terra. Aqui agora, as águas vão do mais elevado nível até zerar novamente, até o ponto em que o ser humano possa pisar sobre a face da terra. Deus é extraordinário. Deus faz e demonstra o seu poder sobre toda a criação. As águas vão baixando e a arca de Noé para no Monte Ararat. E só para vocês não ficarem só com o Monte Everest da semana passada, o Monte Ararat é uma região montanhosa. O montanhosa não saiu direito. De novo, não saiu direito. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Essa região fica na Turquia. E são vários montes elevados. E o mais elevado deles é o Ararat, no qual a arca para. E ele tem aproximadamente 5.695 metros. E ainda tinha água para baixo. Ainda tinha água para baixo. Vocês repararam o poder grandioso de Deus quando Ele quer agir, quando Ele quer operar? Ele faz coisas extraordinárias. Porque Deus está constantemente com o seu povo em mente. Ele fez isso com Noé. Ele pode fazer isso em nosso favor. Qual é a dificuldade? E eu entendo que não são 7 metros de água acima do Monte Everest. A possibilidade de Deus agir em seu favor. Em favor da sua família. Em favor daquilo que você tem colocado diante de Deus. Segundo lugar, os animais que são usados para ver a terra são sinais das duas linhagens. Nós temos falado desde o início da pregação em Gênesis que há sempre duas linhagens presentes na narrativa de Gênesis. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor e aqueles que permanecem infiéis ao Senhor. Os dois animais apresentados aqui, cada um representa uma linhagem. O primeiro animal é o corvo.
que é voltado para a carniça, para a podridão, e representa a linhagem que anda longe do Criador. E nesse aspecto, ela já está apontando para que, mesmo Deus tendo salvo Noé e sua família, aquela família é pecadora. O segundo animal é a pomba. E nós não precisamos falar muito da pomba. Quando alguém quer selar um acordo de paz, qual é o animal que é solto? A pomba. É um sinal de paz. Mas também é um sinal da linhagem que anda nos caminhos do Senhor. E no Novo Testamento, no batismo de Jesus, é um animal que representa a presença e a ação do Espírito Santo. E cada um dos animais aqui tinha uma missão muito específica. Ver se as águas baixaram ponto suficiente para que a humanidade pudesse sair da arca e recomeçar a vida. O corvo vai e fica só rodando em círculos. A pomba vai no primeiro momento e volta, porque não encontra lugar nenhum. Numa segunda vez vai e encontra já galhos e traz de volta. No terceiro momento, a pomba nem volta mais. Nem volta mais. O que isso significa? O quanto que a ação de Deus foi agindo em favor do seu povo e secando as águas. A primeira expressão de secar as águas aparece no versículo 13. Eu preciso virar as páginas aqui da Bíblia. No versículo 13, na parte B, diz assim: secaram-se as águas na terra. A palavra hebraica para essa secar aí é a palavra sharab, que significa seco, mas ainda úmido. Não é uma terra desértica, é uma terra que tem umidade. Então, quando ele aponta para isso, significa que a terra já secou, mas ainda tinha alguns locais que tinha água. Para ficar muito claro para nós, o rio Capivari enche e causa um baita estrago. Ele ainda vai secando um pouquinho, mas se você vai lá no Progresso, por exemplo, ainda tem água no campo. Não tem mais nas casas, mas tem no campo. É essa a ideia da palavra sharab aqui. A segunda palavra secar aparece no versículo 14. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. A palavra completamente não aparece no hebraico, porque a palavra seca que está ali é a palavra yabesh. A palavra yabesh é seco, como se fosse um deserto, como se fosse algo árido, algo completo. Então perceba, o começo do texto, as águas estão cobrindo 7 metros acima do Monte Everest. No final do versículo 14, as águas secaram a algo extremamente árido. Deus agindo. Quando isso acontece, os animais começam a sair, os seres humanos começam a sair, e você tem um primeiro mandato, um mandato para a criação. Os animais deveriam sair para que eles crescessem e multiplicassem, para que eles voltassem a povoar a terra. Se vocês lembram da primeira pregação, da segunda pregação em Gênesis, nós falamos da terra como um ambiente de culto. Quando os animais voltam a se multiplicar sobre a terra, toda a criação volta a adorar a Deus em todo o ambiente cultico, que é todo o planeta Terra. Então, um terceiro ponto é que Noé obedece a Deus mais uma vez. E desde o capítulo 6, no final do capítulo 6, nós estamos repetindo isso. No capítulo 6, no final, nos últimos versículos, Noé obedece a Deus. Daí nós pregamos no 7, do versículo 1 ao versículo 5, Noé obedeceu a Deus. Depois nós pregamos no capítulo 7, do versículo 6 ao versículo 24, Noé obedeceu a Deus. Agora nós estamos pregando no capítulo 8, e Noé novamente obedece a Deus. A obediência de poucas pessoas pode, e várias vezes, leva Deus a agir em favor do seu povo. Agora vocês imaginem o potencial disso. Vamos fazer um exercício de potência aqui, né? Uma pessoa causou isso. Agora você imagina isso elevado ao quadrado, elevado ao cubo. A quarta potência, quinta potência, sexta potência. Quanto que Deus pode agir em favor do seu povo?
se nós formos obedientes a Ele. Noé e sua família obedecem a Deus e agora eles estão diante de um mundo inexplorado ainda. Eu não sei quantos de vocês assistiram àquela série O 100. Eu vi umas cabeças balançando, então já fiquei feliz aqui. O planeta Terra estava sendo destruído e eles saíram para uma colônia no espaço. E eles viveram aproximadamente 100 anos no espaço e eles decidem voltar para ver como que a Terra estava. E daí eles chegam, um grupo de 100, para explorar o planeta Terra novamente e ver se ele pode ser habitado novamente. E daí você tem toda uma exploração de um planeta. É isso que está acontecendo aqui. Noé e sua família saem da arca e eles têm um mundo para explorar, um mundo para povoar. É a nova criação de Deus presente ali, atuando, agindo. E eles deveriam fazer tudo aquilo que Deus estava mandando que eles fizessem naquele local, naquele momento. E talvez você esteja pensando assim, uau, que legal tudo isso. Só que a conexão correta não é com essa série da CW, o 100. A conexão correta é com o Apocalipse 21. Vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e todas as coisas já não existem mais. E daí ele começa a falar que naquele novo céu e nova terra não haverá mais pranto, não haverá mais dores, não haverá mais choro, porque o próprio Deus estará lá, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. Lucas, traz um pouquinho d'água para mim, por favor. Quando Noé sai da arca, o que nós deveríamos lembrar não é do reinício da criação, mas é para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, como novos céus e nova terra, para aqueles que são filhos de Deus e com algo diferente que Noé não experimentou. Quando Noé e sua família saem da arca, eles ainda experimentam o pecado na vida deles. Quando nós estivermos em novos céus, nova terra, o pecado não mais existirá. É algo extremamente extraordinário de Deus para mim e para você. Só que tem um quarto ponto nesse texto. Obrigado, Lucas. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz não é explorar. A primeira coisa que ele faz é culto. O versículo de número 20 mostra assim: depois Noé construiu o altar dedicado ao Senhor. Esse altar é um culto. Ele apresenta um culto a Deus. Ele apresenta adoração a Deus. Então perceba, não são só os animais que saíram e iriam povoar a terra e cultuar a Deus. Noé e sua família cultuam Deus. E é engraçado, essa tônica se repete em Gênesis. Abraão tem um encontro com Deus num lugar específico, constrói um altar, culto. Isaac tem um encontro com Deus num lugar, constrói um altar, culto. Jacó tem um encontro com Deus, Gênesis 32. Ele luta com Deus a noite inteira, constrói um altar, culto. Perceba, aquilo que Noé estava fazendo se torna um marco para as pessoas. E eles começam e vivem a vida deles, não a partir do trabalho que eles teriam que fazer de exploração, mas eles têm um culto primeiro, porque eles estão entendendo que a vida deles é perante Deus. E é interessante que esse culto que é apresentado é aceito. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra. Deus se agradou daquele sacrifício. Deus se agradou daquele culto. E para só ficarmos dentro do contexto de Gênesis, teve um culto que Deus não se agradou. O culto de Caim. E aqui é extremamente importante, né? Olha o paralelo. Gênesis 3, eles são expulsos do Éden, e daí eles vão fazer um culto. Na verdade, 2. O de Abel é aceito, o de Caim não. Aqui, eles são mandados sair da arca, e eles apresentam um culto.
E aqui o culto é aceito diante de Deus. O culto é aceito por causa de Noé? Não, porque a descrição seguinte mostra um povo que continua sendo pecador. Mas um Deus que estava agindo no meio de tudo aquilo. Foi porque eles obedeceram ao Senhor. Um culto que agrada a Deus é um culto que está de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade dos homens. Nós podemos gastar aqui um bom tempo falando sobre como deve ser um bom culto. Mas há 3 elementos que eu entendo que nós temos repetido aqui algumas vezes e que é extremamente importante ter num culto. Palavra, como algo extremamente central, e tinha no culto de Noé. Eles obedeceram à palavra de Deus. Segundo, oração. Noé deveria falar com Deus e nós também devemos falar com Deus. Terceiro, adoração. Há outros elementos que a gente vai incorporando no culto, né? Batismo quando tem, ceia quando tem, mas esses 3 elementos sempre estão presentes. Então nós somos um povo que canta, 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 ora, 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 ouve, ouve, ouve a palavra de Deus. E nós deveríamos voltar a centralizar nisso. Porque durante muito tempo, atividades de igreja se tornaram mais eventos do que cultos. E por aí vai. Então, entendendo isso, entendendo que Noé, a primeira coisa que faz é um culto, no altar, nós precisamos entender algo que Lutero afirmava. Lutero falava algo parecido com isso. O mundo é a minha paróquia. Ele estava sendo excomungado da Igreja Católica. Ele não poderia ser um monge, ser um padre, ser um pastor de uma igreja, porque ele estava sendo excomungado. E daí ele vira e fala, a minha paróquia é o mundo. Sabe o que isso significa? Que o mundo como um todo é o local de adoração a Deus. Em todo lugar que nós estivermos, nós podemos cultuar. Em todo lugar que nós formos, nós podemos cantar a Deus. E se esse culto ainda não apontou para nada além só de Caim, tem mais um apontamento que esse culto faz. Esse culto de Noé aponta para um tempo que o nosso culto não terá mais fim. E ele acontecerá. Deus está lá, nesse momento agora. Deus enxerga todas as coisas como um eterno presente. Por isso que ele é eterno. Deus está lá, participando desse culto, sendo adorado nesse exato momento, onde toda a igreja, toda a ordem celestial adoram o Deus vivo, verdadeiro e real, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui. E quando nós cultuamos aqui, nós fazemos parte daquilo que está acontecendo lá. Em outras palavras, o céu nesse momento adora a Deus. E nós também adoramos a Deus. Mas haverá um tempo em que o nosso culto não terá mais fim. Nós cultuaremos o Senhor para todo sempre. Por enquanto a gente vive uma vida que a gente tem que trabalhar, que a gente fica um pouquinho desconectado de Deus. Deus não fica desconectado de nós, mas nós ficamos. Nós ficamos. De vez em quando o nosso pensamento foge de Deus, mas nós nunca fugimos do pensamento dele. Estamos sempre na mente do Senhor. Sempre. Quinto e último lugar, Deus faz suas promessas e até hoje cumpre. Ele prometeu que não mais destruiria a humanidade a partir das águas. Por isso que aquele filme que eu iniciei falando aqui é só um filme, não vai acontecer mais. É só um filme. E ele falou que não mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas a terra está caminhando para um fim ainda. Esse fim se dará na volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é interessante. Deus não aceita o culto de Noé por causa que Noé não tinha pecado. Tanto que a descrição do versículo 21 diz assim: o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Ele está dizendo aqui, ó, esse Noé que eu salvei, ele é pecador. Todo ser humano continua sendo pecador. Eu e você.
E o mundo à nossa volta, quer queira ou não, reconhece que ele é pecador. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Chico Chaves, é esse o nome dele mesmo? Tem uma música, eu já citei essa música uma vez, vou citar de novo. A música dele é assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Ó, ele está reconhecendo que ele é pecador, Deus me livre de mim. Daí depois ele vai dizer assim, da maldade de gente boa, e depois da bondade da pessoa ruim. Ele está colocando todos os níveis de pessoas aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, todos são pecadores. Todos são pecadores. Então não é por causa de Noé que ele aceitou o culto. Porque a humanidade continua sendo pecadora. É porque Noé foi obediente. Noé foi obediente. Para encerrar o quinto ponto e para ir para as aplicações, Deus é fiel. Essa frase se tornou um jargão no nosso meio. E quando a gente não sabe como aconselhar uma pessoa, a gente só vira para ela e diz assim, Deus é fiel. De fato, ele é fiel. Mas ele não é fiel com as palavras frias, como nós estamos dizendo. Deus é fiel àquilo que ele disse. E ele está preso àquilo que ele disse. Não aquilo que nós interpretamos acerca do que ele disse, e não daquilo que nós achamos que ele disse, quando de fato ele não disse. Deus está intimamente ligado àquilo que ele falou. E se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai realizar. Então eu tenho 3 aplicações. Eu ia brincar com a Tamara hoje, falando que não eram 4. São 3 aí. Primeiro, eu e você, nós, podemos descansar tranquilos. Você pode colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Porque Deus está com os seus pensamentos sobre nós. Ele não se esqueceu nem de mim, nem de você. Ele continua lembrando de nós. Não que ele tenha esquecido, mas ele continua pensando em mim e em você, pensando em todos nós, em cada um de nós, como povo de Deus, mas também de maneira individual e singular, como de fato nós somos, pessoas especiais para o nosso Deus Criador. Segundo, uma vida de obediência traz resultados significativos. Imagina quanto de bênção Deus pode trazer para as nossas casas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, se nós obedecermos de fato e de verdade todo o preceito e toda a palavra de Deus. Se nós vivermos a partir de uma vida de obediência. E não é uma obediência para alcançar salvação, é uma obediência porque Deus deseja que eu e você sejamos obedientes. Ele não nos criou para sermos rebeldes. E só um detalhe, há um versículo bíblico que diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Não há discordância para Deus entre a nossa rebeldia e a feitiçaria. Terceira e última aplicação. A nossa vida é corandeu. A nossa vida é toda perante a face de Deus. Não há 1 centímetro da nossa existência que não seja perante a face de Deus. Assim como não há 1 centímetro quadrado sobre a face da terra que Deus não diga, é meu, é meu, é meu. Isso inclui eu e você. Então aquela frase que o mundo diz assim, meu corpo, minhas regras, está um pouquinho errado. Porque se nós fazemos parte da criação de Deus, não é nosso corpo, é o corpo de Deus, que Ele nos deu. Portanto, não são as nossas regras, são as regras dele. Mas o ponto que eu quero chegar no final disso é dizer o seguinte, se a nossa vida é corandeu, tudo aquilo que nós fazemos é cultico. E apesar de nós esperarmos o retorno glorioso do Senhor Jesus, e Ele vai voltar, e até o mundo tem falado que Ele vai voltar, o J. Quest falava assim, vivemos esperando dias melhores, dias da paz, dias a mais,
dias que não deixaremos para trás. Esse dia só pode ser respondido na volta do Senhor Jesus. O Alceu Valença diz assim: tu vens, eu já escuto os teus sinais. O mundo clama pelo retorno glorioso do Senhor Jesus, mesmo que eles não saibam e que eles não percebam isso. Mas Jesus vai voltar. Mas nós não vamos cultuar Jesus somente quando ele voltar. Nós já estamos vivendo corandeu, perante a face e a presença de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos é diante de um Deus Criador. Isso te assusta ou não? Se te assusta, talvez algumas coisas que nós estejamos fazendo, nós não deveríamos fazer. Se essa expressão não te assusta, é porque você tem tentado viver uma vida de obediência a Deus. Prossiga nesse caminho. Prossiga nesse caminho. Sabe aquela frase, quem não deve, não teme? Mais ou menos isso. E daí eu lembro de mais uma canção que o mundo tem falado por aí, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Como que é a nossa vida corandeu?